Olá, muito bem-vindo ao Conexão Faria Lima. Sou Ronaldo Guimarães, sócio-diretor do Modal, e tem aqui ao meu lado o Felipe Sichel, o estrategista da Modal Mais. O papo hoje aqui é sobre reforma da Previdência. Tudo aquilo que você queria saber, mas não tinha para quem perguntar. E para resolver exatamente tudo isso, trouxemos aqui o Felipe, que vai falar bastante aí sobre os principais temas relativos à reforma da Previdência. Bom, a gente sabe que a situação econômica do Brasil não está nada fácil. Então se tornou assim muito um clichê falar que o nosso problema principal hoje é a reforma da Previdência. Eu queria saber de você, como é que a gente chegou nessa situação? Bom, o problema que a gente costuma caracterizar como principal questão a reforma da Previdência é a dimensão fiscal das contas públicas brasileiras. A gente tem um problema de gastos crescentes, muitos deles vinculados, que acabam crescendo de forma não controlada ao longo do tempo, desde a instauração da Constituição de 88. Isso, a longo prazo, acaba gerando um problema de sustentabilidade da dívida brasileira, porque o governo não arrecada o quanto ele tem que arrecadar para pagar todas as contas que ele precisa pagar. E isso, então, ele vai tendo que pegar emprestado. Ao longo do tempo, isso vai se convertendo num bolo de dívida excessivamente grande e, correspondentemente, o juro em cima dessa dívida vai ficando cada vez maior, porque a situação fiscal do Brasil acaba ficando cada vez mais arriscada, né? Então, a questão central é que você tem uma série de gastos obrigatórios por parte do governo e um governo que não tem a capacidade de arcar com esse gasto, seja por incapacidade de arrecadação, seja por, nesse caso, a insuficiência de arrecadação, ou então simplesmente porque o país não está crescendo o suficiente para gerar imposto suficiente e ser utilizado nas contas que o governo tem que, por lei, quitar. Mas de uma certa forma, a gente observa muito que essa questão específica da Previdência vem sendo um problema. A gente observa muito claramente que, principalmente, a dinâmica do crescimento do déficit da Previdência brasileira tomou uma proporção muito grande, principalmente ali a partir de 2014 e 2015. Sim. A gente tinha um déficit da Previdência ali da ordem de 100 bilhões de reais por ano, e esse negócio transformou e pegou uma trajetória absolutamente explosiva. Inclusive as projeções do orçamento para esse ano dão conta aí de um déficit da ordem de praticamente 240, 250 bilhões de reais. Por que a gente chegou nessa situação, Felipe? Tipo assim, foi basicamente um aumento muito grande do funcionalismo público, que tem pressionado sobre a maioria das contas, a população envelheceu rápido demais. Como é que você avalia esse cenário? Bom, você tem, é claro, o aumento do funcionalismo público, por um lado. Por outro lado, você tem o fim do bônus demográfico brasileiro, né? O que acontece? Você tinha uma quantidade relativamente grande de trabalhadores para dependentes, né? E isso agora, essa quantidade de trabalhadores em idade ativa, ela tende a se diminuir, né? A gente volta nos últimos dados disponíveis do IBGE, que foram divulgados no ano passado, e o que acontece, na verdade, é que a população que já não está mais em idade ativa, ela iria começar a aumentar só de forma significativa a partir de 2023, ela está possivelmente começando a aumentar já a partir do final do ano passado, né? Então, isso acaba gerando que uma quantidade cada vez maior de gastos com previdência tem que ser financiado por uma quantidade cada vez menor de contribuintes, né? É claro que é um processo demográfico, isso é lento por definição, né? Tem uma questão de envelhecimento da população que leva um tempo para ocorrer, mas a projeção ela é muito evidente à frente, né? Como você disse, o déficit ele já aumentou de forma significativa e a projeção é que ele continue aumentando de forma significativa, a menos que você altere o modelo de previdência que a gente adota no Brasil atualmente. Interessante. E é engraçado a gente lembrar que, eu lembro muito na época ali, na década de 90, principalmente do governo Fernando Henrique ali, e dos de 98, a gente quase teve uma reforma da Previdência aprovada e a gente perdeu por um voto. E, na verdade, por um voto do próprio, na época, ministro Candir, que votou errado no painel, né? Ele queria se abster da votação, votou como contra a Previdência, esqueceu de corrigir o voto e acabou que a Previdência, à época, provavelmente não conseguiu ser aprovada por conta desse único voto. E a gente discutia muito na época essa questão da idade mínima, da importância da idade mínima. Na época foi um tema assim muito controverso, porque todo mundo falava muito da questão de direito adquirido, como é que você, né, trabalhava isso. A gente viu um posicionamento também muito forte do corporativismo, do funcionalismo público, que vendia uma história, né, de que os pobres seriam talvez os mais atacados naquele momento. Mas desde então a gente vem fazendo alguns gatilhos, algumas reformas assim
pequenas, mas que não resolvem um problema. Provavelmente, se à época a gente já tivesse definido a idade mínima como, né, um fator primordial, né, para você conseguir acessar esse benefício, a gente hoje já estaria numa situação um pouco melhor. Mas, na tua cabeça, quer dizer, você acha assim, hoje, na reforma que está aí, os principais pontos, os mais relevantes, quer dizer, eles conseguem atacar diretamente esse problema do crescimento acelerado do déficit? Tudo é uma questão de quanto da proposta apresentada originalmente pelo governo em fevereiro vai ser desidratada ao longo do tempo. A proposta inicial do governo é uma proposta robusta em termos fiscais, né? Tem aquela frase célebre do Paulo Guedes dizendo: eu quero meu trilhão. Uma reforma de 1 trilhão ao longo de 10 anos é, de fato, uma reforma que dá uma margem de manobra fiscal para o governo muito melhor do que uma reforma desidratada. Isso é aritmética simples. A questão, então, é voltada para a pergunta de quanto vai ser desidratado ao longo do tempo. Você tem alguns itens que têm um custo, caso sejam cortados, muito menores do que outros itens, né? Acho que aí o exemplo clássico que está sendo bastante discutido na mídia também é se você chegar a cortar o BPC. O BPC, ele é um ponto relevante para... Você podia só, antes, o que é o BPC? BPC é o benefício que você dá para as pessoas mais necessitadas, né? Um benefício extra que atualmente está gerando em torno de um salário mínimo. Na proposta original, ele poderia ser cortado para R$400, apesar de ser concedido anteriormente, né, para um aposentado mais jovem, mas é de fato uma pauta muito central para determinados setores e realmente muito relevante. Você manter o BPC do jeito que ele está agora, ou então alterar ele não da forma proposta pela reforma, teria um custo dentro desse 1 trilhão de economia projetado pequeno, né, relativamente pequeno. Então, por exemplo, existe realmente alguma margem de manobra, mas acho que é muito importante salientar que o ponto fundamental da reforma é quanto ela vai te promover de economia daqui ao longo dos próximos 10 anos. Então, se você desidrata demais essa reforma, você soluciona de maneira muito pontual o problema fiscal agora, para daqui a 5 anos ter que implementar uma nova reforma para resolver um problema fiscal que vai aparecer daqui a algum tempo de novo. Então, muita gente fala, mas a reforma do Temer tinha sido desidratada até chegar em cerca de 400 bilhões. Né? Tudo bem, ela de fato foi, né? Mas isso não ia solucionar de forma significativa a trajetória da dívida brasileira, que é o grande ponto que essa reforma tenta impactar. Né? Como que a dívida brasileira vai se tornar sustentável, que atualmente ela não é, e como que ela vai começar a diminuir ao longo do tempo. Eu, particularmente, a gente tem ouvido muito na mídia, principalmente, né, das grandes células corporativistas aqui no Brasil, de que, será que não seria mais fácil a gente continuar aumentando impostos, gerando, por exemplo, impostos sobre grandes fortunas? Quer dizer, como é que é a tua cabeça com relação a isso? Isso funciona. A gente até tem alguns exemplos que mostram na história que isso não funciona. Mas, assim, a gente tem ouvido, assim, recorrentemente esse tipo de pleito, né, principalmente vindo, né, desses setores mais corporativistas, do funcionalismo público, se isso daí funcionaria. Como é que você vê isso? Assim, a questão do imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, ele tem um apelo muito grande, né, em torno do amor ou da paixão que ele pode gerar em torno de si. Então, evidentemente, vai ter muito setor político, corporativista, de certos segmentos da população que vão apelar para a paixão que essa proposta pode gerar numa tentativa de combater ou reduzir, desidratar a reforma da Previdência. O ponto fundamental de você taxar grandes fortunas é que não é comprovado estatisticamente que isso, de fato, solucione o problema de arrecadação do governo, por um lado. Né? Assim, uma lógica muito simples é que se o agente A passa a ser mais taxado no Brasil, ele vai procurar um país onde ele é menos taxado. Então, você vai ter uma fuga de capital nesse aspecto. Né? E diga-se de passagem, de um país que está muito necessitado de capital e de investimento. Por outro lado, é muito simplista acreditar que num país onde você já tem uma taxação relativamente elevada e essa taxação não produz efeitos desejáveis de retorno em termos de serviço, infraestrutura para a população, que simplesmente aumentar
os teus impostos vai resolver o teu problema do déficit. Né? O problema do Brasil, atualmente, ele é bastante claro um problema de dimensão fiscal. O problema de dimensão fiscal num país onde você já está extremamente comprimido em termos da tua capacidade de arrecadar via imposto, a melhor solução é você reduzir do lado dos gastos, principalmente considerando a natureza do gasto. Né? A gente fala muito que a Previdência é a principal válvula de escape dos gastos do governo e, de fato, ela contribui muito para o déficit do governo. Então, tem muito mais sentido você transformar a Previdência atual em algo mais sustentável ao longo do tempo, que, diga-se de passagem, é algo que vários países ocidentais já fizeram. Né? Cita-se muito o exemplo da Alemanha, que ao longo dos últimos 20 anos, se eu não estiver muito enganado, fez 2 ou 3 reformas da Previdência. Estados Unidos já fez uma reforma da Previdência há relativamente pouco tempo e é um assunto que vai entrar na pauta com certeza do próximo governo, porque o governo não vai ter como arcar com todos os dispêndios ao longo dos próximos anos. É uma questão demográfica que a gente está falando no final das contas. A população no mundo ocidental e no mundo em geral está envelhecendo, está vivendo mais e você tem certos gastos que você não pode realizar da mesma dimensão que você realizava anteriormente. Então, pode-se aumentar imposto no Brasil? Teoricamente, pode-se aumentar imposto. Isso vai solucionar o teu problema agora. Né? Daqui a pouco, dada a estrutura da Previdência, você vai ter um novo problema de previdenciário. Então, vai ter que propor de novo uma reforma a ser encaminhada para o Congresso para resolver justamente essa questão de como o gasto com Previdência evolui ao longo do tempo. Perfeito. E eu acho que tem uma outra coisa, quer dizer, que você mencionou aí, as várias mudanças previdenciárias que a gente vê no mundo. A gente observa claramente que em todos os países você tem a adoção da idade mínima para a aposentadoria. Sim. Então acho que no Brasil a implementação da idade mínima seria fundamental. Eu acho que outras coisas também importantes seriam que a gente conseguisse, talvez, algumas modificações na proposta, ou até mesmo de mudanças de regra previdenciária, não necessariamente passasse pela necessidade de uma reforma constitucional, né? Que você tivesse ali algumas possibilidades de ter talvez uma modificação, né, de alguns quesitos em caso de necessidade, que não dependesse de toda essa discussão e essa necessidade de aprovação no Congresso. Bom, outra coisa que a gente tem visto muito claramente em um debate assim, permanente, o Paulo até tem falado muito sobre isso, é essa questão de que a proposta da reforma sendo aprovada, ela vai voltar a gerar empregos no Brasil e que a gente voltaria a ter crescimento econômico muito em linha, né, na aprovação da reforma da Previdência. Eu queria entender como é que está a tua cabeça, isso realmente faz sentido e como é que a gente executa esse negócio? É bem interessante essa pergunta, né? Até porque a dimensão que essa reforma toma na mídia, ela dá a entender que a aprovação da reforma necessariamente vai trazer de novo crescimento para o Brasil. Acho que a gente tem que enquadrar essa reforma num espectro de uma condição necessária, mas não suficiente para a retomada do crescimento. Crescimento depende de N fatores. Né? O que a gente pode dizer com alguma certeza é que a aprovação da reforma ela tem um impacto fiscal significativo no Brasil. A partir do momento em que ela tem um impacto fiscal significativo, isso está contribuindo para a redução da estrutura de juros do Brasil. Né? Então, os juros em todos os vértices da curva da estrutura a termo, eles tendem a baixar, todo o resto mantido constante. A partir do momento em que o teu juro baixa, você tem um ambiente mais propício à realização de negócio. Né? Então, é bem incrível acreditar que, por si só, a reforma da Previdência vai contribuir para você poder manter os juros que estão agora historicamente baixos num patamar baixo por mais tempo, e isso tem um impacto positivo sobre o investimento no país. Por outro lado, você tem uma série de reformas que estão aí no pipeline do governo, que a gente acredita que vão ser também apresentadas e implementadas ao longo do tempo. Evidentemente, algumas dessas reformas são muito mais fáceis de serem aprovadas do que a Previdência, mas que vão garantir, em geral, um ambiente de negócios mais propício para o crescimento do Brasil. Acho que a questão central da reforma da Previdência é retirar uma dúvida bastante grande sobre a trajetória da dívida do Brasil. Essa retirada acaba acarretando numa redução do prêmio de risco, que se traduz numa redução de juros e, então, sim, um ambiente mais propício para investimento. Acho perfeito. Acho que na minha cabeça é exatamente essa. A gente vê a reforma da Previdência como uma situação de vida e morte. Sem a reforma, acho que não existe como é que a gente planeja o Brasil um pouco mais para frente. Mas a gente sabe também muito claramente que não é só a reforma em si
que vai, do dia para a noite, resolver todos os problemas do Brasil, mas ela, uma vez aprovada, abre a porta para que a gente enderece uma outra série de reformas, que, como você mesmo mencionou, já estão aí no pipeline do governo, que vão garantir o quê? A melhoria do ambiente de negócio, a maior geração de emprego e muitas coisas nessa linha. Claro, concordo contigo e só adiciono assim, essa reforma, por que eu comentei aqui que essas reformas do pipeline do governo, algumas eventualmente são muito mais simples serem aprovadas, mas a urgência fiscal da reforma da Previdência é isso. Absurda. É vida ou morte, né? Exatamente. Uma coisa assim que tem sido também muito discutida é essa importância da necessidade de você definir a idade mínima de 65 anos e que isso daí acaba prejudicando trabalhadores que vivem em estados onde a expectativa de vida é menor do que 70 anos. Tipo, faz sentido isso? Quer dizer, a gente falar exclusivamente em expectativa de vida faz sentido? De forma muito objetiva, não. Existe um certo grau de desconhecimento técnico sobre a estatística expectativa de vida em si, que acaba tornando ela muito menos válida na hora de você discutir essa questão. E se você olha somente ali o título, a expectativa de vida no Nordeste é muito menor do que a expectativa de vida no Sudeste. Concordo, se eu olho somente isso, eu também estaria tendendo a falar, olha só, ela é injusta. A questão central não é a expectativa de vida, a questão é a sobrevida que você tem uma vez aposentado. Perfeito, exatamente esse é o principal ponto, que acho que o Paulo, inclusive, já começou a endereçar exatamente isso. Exatamente. E aí a gente vê claramente que quando você vai para a expectativa de sobrevida, você vê que não existe uma disparidade tão grande, né? Quando você olha todos os principais estados aí do Brasil. Exato. Não existe essa disparidade. O que é mais interessante, a disparidade que existe, que são poucos anos entre Sudeste, que é o que tem a maior expectativa de sobrevida, e Norte, que tem a menor, ela está convergindo numa velocidade relativamente rápida. Então você tem, de fato, a esperança de que mantida essa tendência ao longo do tempo, ela vai convergir para um número bem menor do que ele é atualmente. O que torna, é claro, a instauração de uma idade mínima muito mais lógico do lado de quem está fazendo as contas dessa reforma. Perfeito. Agora aqui um bate-bola rápido. Você já falou muito sobre essa questão do déficit, né? Mas como é que o déficit ele afeta as outras áreas do governo? O governo ele tem um limite de quanto ele consegue gastar. Você tem, vamos colocar assim, você tem a teoria de que o governo não consegue dar calote em moeda local, porque ele teoricamente pode estar emitindo constantemente e usar isso para pagar as contas. Emitindo constantemente, o que ele está fazendo é criando um imposto inflacionário. Então, o governo, ele não tendo como gastar para pagar todas as suas contas e chegando no limite de endividamento, o que vai acontecer é simplesmente você vai ter uma inflação galopante, por um lado. Por outro lado, essa inflação vai ter que ser combatida de novo. Aquilo que a gente já viu no passado, que a gente vê em outros países emergentes, uma taxa de juros excessivamente alta. Então, na prática, existe o déficit da Previdência, ele não pode ser sanado de forma fácil, entre aspas, fácil, e enquanto existir o déficit da Previdência, o governo está impedido de estar gastando em outras áreas, que são essenciais. Acho que a gente cita, até fazendo gancho com o que a gente falou do bônus demográfico, o bônus demográfico em países como Coreia do Sul foi excelente para o país, porque o governo usou a época do bônus demográfico para fazer um gasto expressivo na área de educação, e hoje em dia o país é praticamente um país desenvolvido. E o Brasil ele fica estagnado nesse caminho, justamente porque o governo não tem capacidade de fazer gastos que são essenciais e muito mais interessantes a longo prazo para aumentar a produtividade nacional, que é o real gargalo de crescimento da economia. Legal. A gente tem visto muito claramente o pessoal batendo muito e falando que essa reforma da Previdência é uma reforma da Previdência que vai atacar os pobres. E eu chego a brincar dizendo o seguinte, se essa reforma da Previdência fosse realmente para atacar e que os pobres perderiam, ela já teria sido aprovada há muito tempo. Então, acho que a movimentação que a gente vê é claramente no intuito de alcançar as pessoas que são talvez as mais beneficiadas, especificamente do funcionalismo público. E os militares? E os juízes? Serão afetados também por essa reforma? Os militares têm a proposta também, que foi apresentada alguns dias depois, vão ser afetados também. Existe um clamor popular por você entender que, por exemplo, o judiciário é muito beneficiado nas contas públicas, mas, de modo geral, o que a gente pode dizer é que todo mundo vai ter que contribuir, porque a estrutura do Brasil hoje em dia também é muito diferente do que era 30 anos atrás. Então faz sentido você ter um novo regime de previdência. E o trabalhador? Vai ter que trabalhar mais por mais tempo e para ganhar menos?
todo mundo vai ter que trabalhar mais, né? Mas essa reforma não é injusta. Né? Acho que todo o teto da Previdência ele está ali, né? O teto de que você vai poder receber como aposentado, e ela também cria canais que você possa aumentar o quanto você vai receber ao longo do tempo, de acordo com o teu tempo de contribuição. Mas, de fato, se implantada a idade mínima, que é um ponto central dessa reforma, vamos todos ter que pagar com uma parte dessa conta para trazer o Brasil para uma trajetória fiscal mais sustentável. E, de novo, e garantir que, no limite, todo mundo receba. Todo mundo receba. Então, acho que esse é o principal ponto. Sim. Bom, legal. Concordo. Então, em poucas palavras, assim, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, o que você acha que muda no cotidiano das famílias com a reforma da Previdência? Reforma da Previdência aprovada? Isso. Acredito, assim, que o ambiente macroeconômico do Brasil vai ser melhor. Isso se traduz para a pessoa no dia a dia, menos inflação, juros mais baixos, considerando que as outras reformas também vão passar um ease of doing business maior também, o que vai contribuir para maior crescimento. E, assim, o que a gente tem que entender, basicamente, é que um país que tem as contas sustentáveis, as contas fiscais sustentáveis, ele é muito melhor do que um país que não está sustentável. Exemplo vivo disso é a Grécia. A Grécia passou por um processo longo de insustentabilidade das contas, desembocou na crise de 2012, que acabou afetando toda a zona do euro, e o país até hoje não conseguiu se erguer de fato de novo. Então você acaba gerando uma série de entraves para o crescimento do próprio país. Passando a reforma da Previdência, a gente tira um grande obstáculo do que está travando o nosso crescimento daqui para frente. Então, maior crescimento se traduz tudo mais constante, maior bem-estar para a população, via todos os canais macroeconômicos de atuação e de relação da dívida com o PIB, com inflação, com juros. Perfeito. Gente, muito obrigado. Felipe Sichel, estrategista do Modal Mais. Esse foi mais um Conexão Faria Lima. Fique ligado para a nossa próxima conexão.